Eu agora estava aqui com o José Luiz, falando para ele da saudade, saudade do seu Milton. Quando o Nova Era, os irmãos do Nova Era completavam 50 anos, há 17 anos atrás, nós tivemos a honra de estar com vocês. Foi muito bom, não é? Eu estava essa semana preparando essa pequenina fala para falar com vocês e lembrando da figura tão lindinha do nosso companheiro Milton, foi presidente tantos anos na Irmãos da Nova Era. E hoje é com muita alegria que eu estou aqui falando para vocês, em mais um dia de comemoração festiva, mais uma semana, não é, de Semana Espírita, e é muito bom, é muito maravilhoso a gente poder estar juntos em nome de Deus, tá? Alegria por ter tanta gente já, né, junto conosco, aqui sintonizados, os internautas, Deus abençoe, estejam em vossos lares recebendo, assim, essa alegria grande que a gente já tem no coração de começar a falar com vocês. A gente vai começar com esse livro, lendo um trechinho desse livro chamado A Caminho da Luz. É um livro lindo de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e é um livro que ele tem o subtítulo História da Civilização à Luz do Espiritismo. E é interessante porque nesse início do livro, lá no capítulo 1, o Emmanuel narra o seguinte: a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade, ela se reuniu aqui, não é? Nas imediações do planeta terrestre, por 2 vezes. A primeira vez, quando foi, né, as proximidades para solucionar algumas coisas decisivas para poder constituir o planeta Terra. E a segunda vez, quando o Mestre Jesus ia vir ter conosco aqui, encarnar no planeta. Aí a gente pensa assim, nossa, é uma grandiosidade tão grande a do nosso Pai Criador, a gente não tem noção, não é? E aí o Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão número 1, ele pergunta, não é? Ele começa já o Livro dos Espíritos, esse livro que é basilar, que é o grande base aqui do nosso conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que é ciência, que é religião, que é filosofia. O Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que é Deus? E os espíritos da falange do Espírito da Verdade, eles respondem o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa maior de todas as coisas. Não está apresentando, não. E aí? Não está apresentando o slide? Vamos lá? Norberto, por favor, coloca aí para a gente. Está apresentando? Só um probleminha técnico, gente, desculpa aí. Agora sim. Então, voltando, não é? O nosso tema de hoje, Deus, causa maior de todas as coisas, e a gente pensar que a grandiosidade do Pai, ele criou todo o universo, não é? E o Kardec, para entender, não é, um pouco, para buscar um entendimento a respeito do que é Deus, né? É interessante que ele não pergunta quem é Deus. O Kardec, como um grande inspirado, ele pergunta que é Deus. Só na pergunta a gente já começa a entender que Deus não é alguém. Ele não pode ser comparado a uma pessoa. Quem é ele? Não. Que é Deus? E aí os espíritos da falange da verdade respondem: Deus é a inteligência suprema, causa maior de todas as coisas. Aí a gente para pensar, nossa, nós somos todas criaturas criadas por Deus. Embora nós tenhamos essa noção inata em nós, muitos de nós chegamos a ficar assim, cheios de preocupação, ou pensando, mas como é isso? Como pode ser? Não é? E aí, a gente vai pensar aqui para vocês algumas das criações divinas, para que a gente possa entender, ou pelo menos assim, pegar a nossa mente, o nosso coração, viajar, né,
nas asas da poesia, da imaginação, da criatividade, do amor que nós sentimos por esse Pai, e conseguir entender um pouquinho só da criação divina, da grandiosidade desse Criador amoroso. E aí a gente diz aqui, a grandiosidade de nosso planeta aponta para um Criador que criou e sustenta toda a sua obra. O céu, a terra, as águas, tudo que existe é fruto desse ato criativo de um Criador muito amoroso. E aí, lá na questão 13, o Kardec pergunta se nós conseguiríamos entender um pouco dos atributos de Deus. E aí os Espíritos respondem, né? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Dizendo para a gente assim, olha, do ponto de vista de vocês, do nosso ponto de vista, de criaturas ainda numa condição de maturidade muito grande espiritual, na nossa condição, isso é o que a gente pode apreender como sendo os atributos de Deus. Em todas as suas perfeições, todos esses atributos, no grau máximo, é o que a gente pode ainda, né, por enquanto, avaliar Deus, porque nós não temos essa capacidade, tá? E aí, a gente começa a pensar assim, puxa vida, mas se todo efeito inteligente, deduzimos, né, se há um efeito inteligente, quando a gente pega as obras de Deus, quando a gente começa a ver a grandiosidade de tudo, né, de toda a natureza, de todas as obras do nosso Pai Criador, não é? A gente para pensar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, né? E as coisas que ele fez são perfeitas. São perfeitas todas as coisas que o nosso Pai Criador criou, tá? Então, inumeráveis são as perfeições presentes na criação. Tudo que a gente vai analisando, desde uma formiguinha, né? Aquela atitude dela, aquela, né, a abelha, os insetos todos, né? Milhões e milhões de insetos que existem aí no nosso planeta, todos os animais, a natureza inteira, todas as plantas, a gente fala, nossa, inumeráveis são as perfeições presentes na criação. E tudo isso mostra o quê, gente? Mostra um governo perfeito, regendo toda essa natureza, com leis perfeitas que regulamentam e fazem com que esse universo, esse nosso universo, que a gente chama de universo, mas é o planeta Terra, seja, assim, algo surpreendente. E muitos são esses exemplos, né? Os exemplos dessa grandiosidade de criação mostram que o desenho que Deus fez da sua criação. Nós não temos absolutamente capacidade de entender, né, a natureza íntima de Deus, nós não temos nem linguagem para poder avaliar isso, para falar, né? O Livro dos Espíritos, na questão 10, questão 11, 12, fala para a gente, olha, nós não temos ainda capacidade, linguagem, condição, pensamento, capacidade, né? Mas a gente consegue analisar algumas das obras e das criações maravilhosas de Deus. E eu pensei aí para vocês, né, algumas dessas coisas tão lindas, desse mecanismo maravilhoso que existe no nosso planeta Terra, nas propriedades da água, da lua e do nosso cérebro, tá? Então, a gente vai ver aqui essa escola, a gente vai começar falando dessa escola, que escola linda, não é? E que escola maravilhosa, a gente está aqui nesse planeta, e cada dia que passa, quando a gente acorda de manhã, quando a gente olha, abrindo a nossa janela, a gente olha para o céu, mesmo hoje nublado, frio, outro dia azul, quentinho, outro dia chuvoso, outro dia estranho, assim, meio cor-de-rosa, aquele pôr do sol. Então, a gente olha para esse planeta, a gente fala, nossa, é muito lindo, não é? É a nossa escola abençoada, esse planeta delicioso que a gente está aqui agora, aqui, encarnado nele, tá? Então, vamos lá, estudando um pouquinho o que a ciência traz para a gente a respeito desse planeta. Olha, seu tamanho e sua gravidade correspondente seguram uma camada fina de gases, nitrogênio e oxigênio, que se estendem, em sua maioria, até uns 80 quilômetros desde a superfície da Terra. Vamos imaginar, não é? Da superfície da Terra, 80 quilômetros acima, cheio, repleto de nitrogênio e oxigênio, não é? Então, ele tem um tamanho perfeito para essa vida planetária que existe aqui, para abrigar nós, né? E se o planeta Terra fosse menor, a existência de uma atmosfera assim seria impossível, como no planeta Mercúrio, por exemplo, né? Que é menorzinho.
Se fosse maior, sua atmosfera conteria hidrogênio livre, como em Júpiter, e aí também, aqui, deste jeito, condições materiais desse tipo de matéria que nós temos seria impossível. Então, o tamanho e a gravidade da Terra corresponde o quê? À necessidade de nós, os seres que estamos aqui hoje, encarnados aqui, tá? E a Terra, ela está inclinada com um ângulo de 23 graus. Olha só. Olha a grandiosidade dessa criação, a sabedoria. Porque diferente desse ângulo de 23 graus, né? E o vapor, o que, que aconteceria? O vapor dos oceanos subiria até os polos norte e sul, não é? Condensaria e acumularia imensas montanhas de gelo, matando todos os seres. Então, também o ângulo da Terra foi pensado, programado, planejado por este Criador maravilhoso que é o Pai. Distante do Sol, o planeta Terra, né, cerca de 150 milhões de quilômetros, a temperatura da Terra permite essa vida planetária. A temperatura, ela varia, não é? De mais ou menos 40 graus negativos até 53 graus positivos. Então, assim, existe aí uma variação, não é? Máxima e mínima que permite a vida nesse planeta. Não é? Isso tudo mostra, assim, uma inteligência suprema, uma inteligência que a gente não consegue imaginar, não é? A Terra, gente, de repente, se ela estivesse mais distante do Sol, recebendo a metade de seu calor, a metade do calor solar, o que, que aconteceria? Nós congelaríamos. E se ela tivesse um pouquinho, coisinha pouca, mais pertinho do Sol, o que, que aconteceria? Nós queimaríamos. Então, ela tem a distância perfeita do Sol. Enquanto ela gira, né, em torno dele, diariamente, numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Então, ela gira em torno do Sol todos os dias. Enquanto ela gira em torno do Sol, ela faz o quê? Ela gira em torno do seu próprio eixo, com velocidade de 1.700 quilômetros por hora, para que sua superfície esteja aquecida e refrescada todos os dias. Então, assim, parando um pouquinho, gente, olha o amor que esse Pai tem por nós. Ele cria, não é? Através do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse livro A Caminho da Luz deixa claro, né? Jesus é um co-criador em plano maior. Ele, de repente, ele vai, ele estabelece todas as leis, não é? Supremas, imutáveis, sábias, e o nosso Senhor Jesus Cristo pega essas leis e molda esse planeta junto com o Pai, sendo Jesus o verbo do Pai, trazendo para nós as condições materiais para que a gente possa estar aqui crescendo, evoluindo, aprendendo cada vez mais nesse planeta lindo que é o planeta terrestre. E aí a Lua, gente? A Lua, essa lâmpada celeste linda, maravilhosa, não é? Ela tem o tamanho perfeito. Está à distância exata da Terra pela força da gravidade. Ela fica o tempo inteiro ali, ela aparece em determinadas horas do dia, em 24 horas, um período ela aparece, outro período o Sol não permite que ela apareça. Por quê? Porque ele brilha tanto, a luminosidade é tão grande que ela está lá, mas ela não fica visível para os nossos olhos, né? E qual é a importância da Lua? A Lua é uma lâmpada celeste, mas ela também é um grande regulador. Por quê? Porque ela cria movimentos importantes nas marés, para que as águas não parem, né? Para que aquelas ondas, elas continuem e a maré ela não para de jeito nenhum. Para quê? Para que os oceanos não inundem os continentes. Porque o que tem muito, muito no planeta, gente? 97% assim, do planeta é constituído de água, não é? A água, essa bênção de Deus. Vamos parar para pensar. Eu não sei vocês, mas eu adoro, eu bebo muita água o dia inteiro, né, todo dia, mas assim, e é uma delícia essa água, é algo que não dá para a gente avaliar, e nada, não é? É tão gostoso, tão saboroso quanto a água, desde que a gente se habitue a tomar. Ela é incolor, ela é inodora, ela é insípida, e ainda assim, nenhum ser vivo sobrevive sem ela. Aqui, o planeta existe em função do quê? Da água. Tem até uma música, não é linda demais, de um compositor que agora Guilherme Arantes, né? Ele tem uma música linda chamada Planeta Água, uma música belíssima, que ele faz assim um preito de gratidão à água, lindíssimo, lindíssimo. E aí, de repente, assim, o nosso corpo, esse corpo lindo que a gente tem, maravilhoso, não é? Ele é composto de cerca de 2/3 de água. Bastante.
não é? É bastante água. Então, quer dizer, todos os líquidos que circulam no nosso organismo o tempo inteiro, criando vida, permitindo que a gente possa estar aqui nesse arcabouço físico que é o nosso corpo, tá? A água não tem mudanças químicas, permitindo que alimentos, remédios e minerais sejam absorvidos pelos organismos, por todos os organismos, as plantas, os animais, todos os organismos vivos na Terra dependem exclusivamente de água, e ela é um veículo, não é? Ela é o melhor veículo que existe para levar, porque ela não tem mudança química, né? H2O é H2O em qualquer um, né? Uma das misturas que se faz com ela e ela leva, ela é um veículo, não é, de condução da vida. Ela apresenta também, gente, olha que interessante, a água, ela apresenta uma tensão de superfície única. Nas plantas, ela sobe contra a ação da gravidade e leva nutrientes até o topo da árvore mais alta. Ela é capaz, né, quando a gente derrama ali um pouco de água em qualquer planta, ela consegue ir e subir, e não é a planta que faz isso, é a própria água, pela sua gravidade única, ela vai levando todos os nutrientes como veículo, todos os nutrientes que as plantas precisam, ela leva, não é, até a superfície, ela sobe. E ao mesmo tempo que ela sobe, olha outra coisa interessante, ela congela, gente, de cima para baixo. E ela forma uma crosta que flutua. E assim, por isso, peixes podem viver num inverno rigoroso, não é? Na profundeza dos mares. Então, aquelas locais, não é? Os rios, vamos pensar, num país onde existe 0 graus, 5, 10 graus abaixo de zero, 40 graus abaixo de zero, a água, ela cria uma camada, mais ou menos, não é? De um tamanho, mas ela não continua congelando, porque ela congelou de baixo de cima, né, para baixo, chegou um determinado momento, ela para naquela temperatura, permitindo que os peixes continuem lá embaixo. Olha a grandiosidade desse criador, não é? Olha o tamanho dessa inteligência. E como eu já disse a vocês, ela, né, a água, né, esse planeta, 97% é constituído de água. E aí o que acontece? Onde estão essas águas? Nos oceanos. E como que pode, de repente, a gente ter água para beber e alimentar todas as coisas? Olha lá, tem um sistema. Foi pensado isso. Tem um planejamento. Esse sistema, né, que retira o sal da água e distribui para todo o globo, é a evaporação, né? Que absorve as águas dos oceanos e faz o que? A gente deixa para trás o sal. E em seguida, essa água sem sal cria as nuvens, não é? Que são facilmente levadas pelo vento, outra bênção de Deus, os ventos, não é? E dispersam, não é, nas chuvas, em seguida, sobre toda a vegetação, sobre os animais, sobre nós mesmos, né? Reciclando o quê, gente? Reciclando todos os recursos hídricos do planeta e sustentando a vida. É só a gente pensar, nossa, o clima está tão seco, o que acontece com a gente quando o clima está seco? A nossa respiração não fica tão boa, a gente não fica tão bem, não é? A gente fica, nossa, precisa de chuva, e todo mundo fala, não é? Nas épocas agora, agosto é um mês que quase não tem chuva, tem tido algumas chuvas aí, não é? Mas é o menor índice de chuvas é o mês de agosto, e aí estamos aí com algumas chuvas. De repente, é uma bênção a gente poder pensar, essa água, essa chuva que cai, ela também tem uma propriedade interessante, ela tira, ela limpa, não é? A água é uma bênção de Deus, ela tira toda a sujeira da atmosfera, não só a sujeira dos nossos lares, não é? E a gente, o que a gente vai dizer também da grandiosidade de Deus, se a gente fosse analisar o quê? O nosso cérebro. Então, eu falei um pouco da Terra, falei da Lua, só en passant, falei aí da grandiosidade da água, não é? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui falando muito, 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 não é? A gente só para analisar um pouco das criações de Deus, para a gente analisar, nossa, quanta coisa, hein, gente? Agora, vamos trazer a nossa reflexão para o nosso cérebro. Um único órgão do nosso organismo, e ele é o órgão condutor. Ele é o carro-chefe de todo o nosso organismo, não é? Ele é aquele que permite que a gente possa estar aqui agora, eu possa estar falando para vocês, eu possa estar transmitindo essa fala, lendo aqui, tá? E o nosso cérebro, gente, ele processa mais de 1 milhão de mensagens por segundo. Nossa, Nancy, tudo isso? Sim.
Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para vocês, terminou de passar um carro ali na rua, e o meu cérebro processou o som do carro. Se fosse uma moto, na hora que passasse, eu ia discernir que não foi um carro que passou, olha, a pelo menos 30 metros da onde eu estou, para lá e tem uma parede. Mas aí por quê? Porque o meu cérebro fez essa captação, mesmo prestando atenção no que eu estou fazendo aqui. Então, essa grandiosidade, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de processar 1 milhão de mensagens por segundo e, simultaneamente, uma quantidade incrível de informações. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como é isso, tá? Então, o nosso cérebro, ele tem capacidade de quê? De reconhecer cores e objetos que você vê. Ao mesmo tempo que ele assimila a temperatura à sua volta. Ao mesmo tempo que ele está processando a pressão de seus pés contra o chão. Conforme eu for falando, vai fazendo o exercício de observar, né? Percebe o quanto que o seu cérebro está captando informações, não é? Ao mesmo tempo, o cérebro está decodificando, assimilando e processando os sons ao seu redor. O som da minha voz, por exemplo, não é? E aí, também, ao mesmo tempo, o seu cérebro está percebendo quão seca está a sua boca. Sim ou não? Está precisando de água, ou terminou de tomar um café, tem um sabor, ou eu estou querendo comer, estou percebendo que eu estou precisando me alimentar. Ao mesmo tempo, tá? Ele está percebendo os sons ao seu redor, como eu falei para vocês agora há pouco no nosso exemplo, não é? Também registrando e compreendendo as letras desses slides que eu estou passando para vocês, a tonalidade da minha voz, e aí o cérebro ele vai processando ao mesmo tempo tudo isso, tá? Ele registra as respostas emocionais, pensamentos e lembranças. No mesmo tempo que vocês estão me ouvindo, vocês podem estar agora se sentindo tranquilos depois daquela música linda do nosso irmão, ou se sentindo ansioso porque tem que sair daí do vosso lar, ou de onde vocês estão me assistindo, e depois ir para um outro lugar. Ou estão tristes porque hoje aconteceu alguma coisa, um tom emocional mais triste. Ou pode estar, de repente, alegre, aconteceu uma coisa muito legal hoje, então você está me ouvindo e está sentindo o seu tom emocional. Ao mesmo tempo, você está pensando coisas, nossa, você ainda continua pensando na terra, por exemplo. Nossa, Nancy falou que a terra tem essa e essa propriedade, a água tem essa e essa propriedade. A lua é um regulador, né, das marés. Então, quer dizer, respostas emocionais, tom emocional, pensamentos, lembranças, vocês podem estar lembrando de coisas mais que aconteceram, que às vezes perpassam o nosso cérebro na mesma hora que vocês estão prestando atenção em mim, e percebendo como é que está o dedo do pé apertado no sapato. Não é assim que funciona? E ao mesmo tempo não perde a percepção e o comando do quê? Dos movimentos do interior do nosso corpo. Então, na mesma hora que tudo está acontecendo, isso tudo está acontecendo, você não está regulando, o seu cérebro está regulando os seus batimentos cardíacos, não é? O peristaltismo do seu estômago, do seu aparelho alimentar, né? Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, não é? Pode ser que algumas das nossas irmãs podem estar aí com uma pontada de cólica menstrual, e o cérebro está registrando, e você está sentindo isso, tá? Como padrão da respiração, tá? De repente, se a sua respiração está mais acelerada, você chegou agora correndo, ainda não desacelerou, para começar nosso trabalho da noite aí, né, de comemoração do Nova Era. Então, tudo isso, o cérebro está percebendo e captando, não é? O movimento das pálpebras. É só eu falar para vocês. Alguém aqui, durante todo esse tempo que eu falei, contou quantas vezes o seu olho abriu e fechou para lubrificar os seus olhos? Você precisou fazer isso? Não. Existe um comando do nosso cérebro, tá? A fome, ou não, que eu já falei, não é? O movimento dos músculos das nossas mãos, se a gente está mais tenso, entendeu? Fica mais assim, com frio, mais preso, não é? Ou se você já está no seu lar, a casa está quentinha, se você já está relaxando, terminou de chegar do trabalho, estava muito tenso, a musculatura estava mais retesada, agora está
ficando mais solta. Tudo isso você não observou, e o seu cérebro está comandando tudo isso, pelo comando de Deus. Tudo isso eu estou falando para que a gente entenda a grandiosidade desse Pai que criou tudo isso. A gente não pediu. Ele é Pai. Ele nos ofereceu tudo isso, como uma forma da gente estar observando a sua grande criação. Não é? O cérebro, de verdade, ele traz uma perfeição divina. É a perfeição de Deus que se mostra nesse órgão maravilhoso que é o nosso cérebro. Não é? O cérebro também avalia a importância de todos esses dados, filtra o que é relativamente sem importância, joga fora, exclui, né? Um processo de seleção que lhe permite interagir com o ambiente em que você se encontra e se desenvolver de modo eficaz nele. Então, por exemplo, enquanto a gente estava falando aqui, faz de conta que uma pessoa passou, não é? Ou alguém passou na sua frente. Você está o quê? Interessado em continuar me ouvindo? Obrigada. E o que aconteceu? O seu cérebro selecionou. Você não perdeu a atenção e não ficou prestando atenção depois naquilo, não é? Quem está aí no lar, de repente tem um gatinho, um cachorrinho, que pulou no seu colo. O que aconteceu? A sua atenção voltou-se para aquilo, mas ao mesmo tempo, você está fixado, você está focado, não é? Na atenção, na minha fala. Então, o seu cérebro selecionou aquela informação, excluiu da sua atenção, o gatinho ou o cachorrinho permaneceu sentadinho no seu colo e você não precisou falar assim, cérebro, vamos prestar atenção na palestra. Não. A sua atenção fez com que o seu cérebro fizesse a seleção e saísse daquele foco e fosse para outro foco, tá? De modo a que a gente possa se desenvolver, especialmente quando a gente está tendo uma aula, não é? Quando a gente está indo na escola, precisando aprender. Atenção, concentração, memória, né? Então, a gente tem uma atenção, a gente se concentra, tem uma atenção. Depois, a gente arquiva aquela informação no campo da memória. O cérebro avalia e armazena dados mais importantes e deleta os não significantes para você. É um órgão tão fascinante, não é? Que mostra o quê? Uma perfeição. Demonstrando a perfeição de Deus, do nosso Criador, tá? E é um Pai soberanamente justo e bom. Nós somos dotados de um organismo perfeito, com capacidade de comer, de beber, de falar, de ouvir, de pensar, de sentir, de construir, de inventar, de reinventar, de progredir, de dominar os elementos da natureza e com capacidade de gerar outros seres humanos. Só podemos ser frutos de um Deus justo e bom. Vamos parar um pouco para pensar. Nossa, é muita grandiosidade, é muita beleza, é muita misericórdia, é muita bondade. Porque nós somos seres ainda muito falíveis, muito reduzidos na nossa capacidade de perfeição. Mas nós recebemos do Pai um planeta perfeito, maravilhoso e divino, e também recebemos do Pai, mercê da sua misericórdia, um corpo absolutamente perfeito. Mesmo aquelas pessoas que nascem com determinadas limitações intelectuais, físicas, sensoriais, uma surdez, com uma cegueira, com uma deficiência intelectual, com uma deficiência física, mesmo aqueles de nós que nascemos com limitação física, recebemos um corpo perfeito nas condições que a gente se ajustou. Então é bom que a gente pare para pensar que Deus é esse, que bênção de Deus é esse, que Pai lindo e maravilhoso, e nós somos filhos dele. Sabermos que somos filhos dele é uma grande maravilha. Nos ajustarmos a essa sensação de sermos filhos desse Pai é uma glória. Não precisa ter maior felicidade, tá? Porque todas essas capacidades a gente precisa olhar para elas e agradecer. Pai, muito obrigada, eu consigo comer, beber. Nossa, eu consigo falar, ouvir, eu consigo pensar, eu consigo sentir. Nossa, eu consigo construir, inventar, reinventar, eu consigo progredir. Eu sei que eu estou progredindo, eu posso progredir. Eu posso dominar os elementos da natureza. Olha que coisa maravilhosa, fantástica.
Hoje já tem capacidade de entender que daqui a uma semana, na terça, na quarta, vai fazer sol ou chuva, semana que vem faz chuva, faz sol. Olha que coisa maravilhosa a capacidade do ser humano, por quê? Porque Deus nos criou para a perfeição. Porque Deus nos criou para a felicidade, para a bondade, porque Ele é Pai e Ele é perfeito, não é? Porque Ele é tudo isso que a gente consegue avaliar em todas as perfeições de eterno, de infinito, de imutável, que dá para a gente uma segurança, porque se ele fosse imutável, ele não seria Deus, porque ele não podia ser como nós. Nós mudamos, ele não. Tá? Ele é imaterial, ele é único, gente. Todo-poderoso, o que também nos dá uma sensação deliciosa de segurança, porque ele é todo-poderoso. Ele está no comando das nossas vidas, não é? E além do mais, nós já temos a capacidade de entender que ele é soberanamente justo e bom. Não é? Então, muitas coisas que a gente faz, indo contra as leis dele, o que que acontece? A gente tem que se reajustar. Ai, mas sofre muito, Nancy, esse planeta de expiações e provas, a gente sofre tanto, é tão difícil. É só bondade, é só pedagogia celeste, é só maravilha, porque ele só está querendo te conduzir para uma condição melhor. Ele só está querendo nos reajustar. Calma, vai passar. Não é? Essa coisa da pandemia, essa coisa desse vírus, esse medo todo que foi instalado, calma, tá tudo certo. Essas pessoas todas que foram para a casa do pai, voltaram para a casa do pai, ninguém morre, gente, só desencarna, não é? Depois retorna, e depois desencarna de novo, e vamos lá, não é? Porque ele é soberanamente justo e bom, e isso é uma delícia, não é? Agora a gente fica pensando, como é que tem gente que não acredita em Deus? Será que tem? Vamos parar para pensar, porque em todas as culturas do mundo, as pessoas o têm buscado e têm sido convencidas de que há Deus, há um Deus. Muita gente chega a pensar, nossa, mas será? Tem? Tem. Por quê que a gente sabe que tem? Porque, de repente, dentro de nós, tá? Bilhões e bilhões de pessoas, desde que a gente existe, né? Representantes de diversos povos, culturas, compostos sociológicos, intelectuais, emocionais, educacionais, todas as criaturas chegaram à mesma conclusão. Há, sim, um Criador, Deus. Não importa se coloque o nome de Jeová, de arquiteto do universo, não importa, não é? O nome que se dê a ele, isso é indiferente, porque ele existe, é o Criador. Não é? Nós somos as suas criaturas, as suas centelhas, né? E é possível crer, gente? Sim. Pesquisas antropológicas indicam que nos povos mais primitivos, distantes e remotos, existe uma crença universal de Deus. É alguma coisa inata, tá? Nas primeiras lendas, nas primeiras histórias, nas primeiros, as primeiras arabescos, né, que as criaturas conseguiram talhar nas pedras, né, mostravam o quê? Essa crença em Deus, o conceito de um único Deus, o Criador e original, de onde nós decorremos, né? E aparece onde isso tudo? Na nossa consciência. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Onde ele esculpiu cada um de nós? Na consciência. Então, nós todos estamos aí, não é? Criaturas que fomos criados por Deus e na nossa consciência. Desde tempos remotos, nós temos essa crença inata da presença dele em nós, tá? E é legal que a gente observe, né, que existe uma presença de Deus. E a noção de ética inerente à espécie humana aponta para um DNA divino presente em cada um de nós. Nossa, Nancy, mas isso tem controvérsias. De jeito nenhum. Tem criaturas que parecem, então, que não têm DNA divino, porque essa criatura que fez isso, fez aquilo, matou uma criança, assassinou mamãe, assassinou papai, assassinou filhinho. Não funciona assim. Durante o período da nossa bestialidade humana, quando a gente resolve pegar um atalho, quando a gente resolve se afastar de Deus, o que a gente faz? A gente coloca uma capa em cima da nossa consciência, mas a consciência continua lá. Todas as criaturas que têm a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram delitos, e eu já tive um trabalho de 6 meses numa penitenciária pública,
E conversei com algumas pessoas que tinham cometido delitos, crimes, não é? E aí a gente percebe o quanto aquilo fez mal para aquela própria criatura, que matou um irmão, que matou uma irmã, né, um ser humano de sexo oposto. Ou que, sabe, fez isso ou aquilo, mais difícil, não é? Então, essa criatura que está lá, às vezes, presa, por mais que ela esteja envolvida na criminalidade, no crime organizado, ela está pensando que não foi legal o que ela fez. Porque existe, sim, um DNA divino, uma de Deus em cada um de nós. Há uma lei universal esculpida na consciência de todos nós. Não tem como. Isso é a presença dele. Quando ele nos criou, ele assinou a obra. Né? Isso é muito bom. É uma bênção a gente saber que nós temos uma assinatura dele, né? Uma marca dele em nós, tá? E quando a gente passa a reconhecê-lo, quando a gente passa a entender, pelo menos um pouco, da grandiosidade desse Pai, o que acontece com a gente? Naturalmente, ao reconhecê-lo, passamos a burilar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos pensamentos. E assim, não necessariamente precisa que uma religação, uma religião faça isso conosco, faça isso por nós, faça isso como uma ferramenta que a gente usa. Não. A hora que qualquer ser humano encarnado no planeta, e eu acredito que em todos os seres humanos, ou todos os seres criados por Deus em todos os outros planetas, a hora que a criatura atende àquela ideia de que existe sim um Criador, naturalmente ela passa a burilar sentimentos e pensamentos. Passamos a tomar posse do quê? Da herança, gente, como filhos desse Pai. É muito bom, você imagina só a gente pensar assim, eu sou filho de Deus, do Criador. Olha o tamanho da minha abundância. Eu sou uma pessoa próspera porque eu sou filha de Deus. Não existe em Deus carência, existe abundância. Quando nós estamos ligados a um sentimento de carência, é porque a gente não está se deixando entender como um filho de Deus, tá? Então, quando a gente começa a reconhecê-lo em nós, nas obras dele, a gente passa a se sentir o quê? Um filho dele, abundantemente feliz. Sabe? A gente passa a dominar o nosso ego, deixar o nosso ego de lado, o ego que é essa coisa tola, quem sou eu, porque eu sou, porque eu faço, porque eu... Não, a gente passa a ser uma criança de Deus e se permite ser uma criança de Deus, não é? E a perfeição de suas obras preenche o quê? As nossas almas e alegra as nossas vidas para glorificá-lo e celebrar as obras das suas mãos. Cada dia que passa, quando nós nos sentimos filhos de Deus, a gente acorda de manhã e fala, hoje vai ser um dia lindo, eu sou filha de Deus. Nossa, eu estou com tantos desafios, eu não estou bem de saúde, mas eu sou filho de Deus. Nossa, essa pessoa que eu amo tanto, está lá no hospital, parece que vai se despedir, está indo para a casa do Pai. Nossa, eu perdi o emprego, está tão difícil para eu pagar as minhas contas, mas eu sou filho de Deus e não vai faltar. Não vai faltar, porque Deus não vai permitir que eu, me sentindo filho dele, filha dela, eu passe a ter uma sensação de abandono, porque ele é abundante, porque ele é Pai, porque ele é misericórdia, porque ele é bondade, ele é soberanamente justo e bom, e ele é todo poder. Então, existe um momento em que ele vai determinar e as coisas na minha vida vão melhorar. Né? Porque eu sou filha de Deus. Então, gente, quando alguém o procura, quando a gente procura Deus, Jeremias, um profeta maior, lá no Velho Testamento, no capítulo 29, 2 versículos 13 e 14, ele dizia o seguinte, ele dizendo, né, como o Pai falando, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Parando nesse versículo, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, para que a gente encontre o Pai, a primeira coisa, Jesus falou, batei e abri-se-vos-ai, buscai e acharei. Porque aquele que procura, acha. Então,
É a mesma coisa. Quando a gente procura Deus, quando a gente quer encontrar Deus, é só a gente olhar para a nossa mão e falar, puxa, 5 dedos? Mas não tem uma ferramenta tão maravilhosa para conseguir agarrar as coisas, pegar as coisas, me defender. Isso é bênção, não é? Então eu estou vendo Deus olhando para os meus dedos, porque eu sei que Ele criou esse corpo adequado a esse planeta e a essas condições da minha vida, não é? E aí quando você procura, quando a gente procura Deus, a gente acha Deus. Mas para isso a gente não deve procurar Deus racionalmente. O Kardec perguntou, o Espírito disse, vocês não têm linguagem para compreendê-lo. Linguagem é um atributo do cérebro, da razão. Mas quando a gente sente Deus, a gente quer sentir aqui, ó, dentro do nosso coração, a gente sente Deus, não é? Parece que tudo fica melhor. Quando a gente pede socorro, naquele momento de angústia, de tristeza, de amargura, grande, de sensação de abandono. Quando a gente vira-se para Deus numa prece, a gente fala, Pai, me socorre. Olha eu aqui. Respira fundo e você vai ver. Vai começar a descer sobre você chuvas de bênçãos. Ele vai pedir que alguns dos ministros dele venha te socorrer. Um dos anjos vem em seu socorro. Porque quando me procurarem de todo o coração, me acharão. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que lindo, gente. É um pai que quer, é um pai que gosta, que ama, e que tudo que ele quer é que a gente se volte para ele. Ele não pede mais nada. A gente vai procurando ele, vai encontrando, automaticamente a gente vai pedindo que outras pessoas, os nossos amados também, vamos lá, vamos procurar juntos. Mas a gente começa a ser representante dele. Por quê? Porque quando a gente está iluminado com a luz de Deus em nós, necessariamente a gente não quer ir para ele sozinho. A gente quer levar gente com a gente. A gente quer arrastar pessoas conosco. E a gente arrasta, não é? Porque a gente começa a ser uma pessoa mais feliz, mais plena, mais grata, mais alegre, mais tranquila, mais serena, mais branda. Por quê? Porque a gente começa a ver que Deus está em tudo, Ele está em todas as coisas, e Ele está buscando a gente, não é? E Ele fala uma coisa mais importante de tudo isso, e os trarei de volta do cativeiro. Nossa, forte isso, hein? De que cativeiro Ele estava falando? Dessas prisões que a gente constrói, não é? A primeira delas, o nosso orgulho. Você sabe com quem você está falando? Uma besta quadrada, não é? Porque a gente, quando se coloca assim, alguém podia responder com uma besta quadrada. Só tem que ser uma besta quem fala assim, não é? Esse é um cativeiro. Outro cativeiro, egoísmo. Não para mim, eu, mim, fica parecendo até o ego, né? Aquele ego grande. A gente acha que só a gente precisa das coisas. Só a gente merece ser olhado. Eu, e a gente cai naquela carência, naquela auto-vitimização, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, mas é porque você não ama ninguém, porque você não busca ninguém. Então, eu os livrarei de volta do cativeiro. Cada um de nós, vamos pensar, que tipo de prisão é a sua? Que tipo de prisão é a minha? Porque Deus abre as portas das prisões e tira a gente do cativeiro. Se nós o procurarmos, se a gente buscá-lo de todo o nosso coração, tá? E aí, encerrando a nossa fala, buscando, assim, essa grandiosidade do Pai tão linda, não é? No Salmo 92, vai lá conferir, vocês vão ver. Tem uma música linda que fala disso, não é? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, né? O céu, a terra, o mundo iluminado, não é? A comprovar, né? Sua grande obra, não é? E aí, olha lá, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Então, o Salmo 92, eu, assim, encerro falando para vocês, quem quiser, vai lá no Salmo 92, lá na Bíblia, Velho Testamento,
linda demais, não é? Ou se não, vai lá, pega no YouTube essa música Quão Grande És Tu, que é tão linda também. Tá bom, gente? Muita paz, muito obrigada por vocês terem me ouvido. Tá bom? Perguntas? Norberto? Norberto está entrando aí na frente. Oi. Olá. Oi. Parabéns, Nancy. Parabéns. Gratidão. Obrigada, beijo para vocês todos. Uma grande honra ter ficado esses minutinhos de reflexão com vocês. Muito bom a sua palestra, Nancy. Aprendi bastante coisas, gostei mesmo. Obrigada. A internet está falhando. Agora, alguém vai fazer os dizeres finais? A Fátima? Fátima? Acho que ela está com problema de... Oi? Eu estou ouvindo você. Eu vou fazer, desculpa. Olha aí, eu posso fazer oração, gente. Desculpa, é mesmo, eu esqueci. Eu faço oração, tá bom? Sim, pode fazer então, Nassim. Nós estamos ao vivo, então, ainda. A Nassim vai fazer oração com todos nós. Vamos acompanhar. Ok. Então, esse clima lindo dos 67 anos do nosso Irmãos da Nova Era, nós vamos dizendo: Pai Criador, Senhor das nossas vidas, Criador de todos os mundos e de todos os seres, nesse instante sagrado, queremos te reverenciar. Sê bendito, Senhor. Sê bendito por todas as obras que nós reconhecemos perfeitas, como perfeito é o teu amor em direção a nós. Sê bendito, Senhor, e glorioso, em cada criança, em cada sorriso, em cada mãe, em cada pai, em cada família. Sê bendito, Senhor, por todas as obras da natureza, a terra, o mar, a lua, o céu, cheio de estrelas, para iluminar as noites das nossas vidas. Sê bendito, Senhor, pela temperatura fria, que nos aconchega mais ao lar. Sê bendito, Senhor, pela temperatura quente, que nos alegra. Sê bendito, Senhor, pelos animaizinhos domésticos que tanto amamos. Mas sê bendito também, Senhor, pelo aprendizado desse momento no nosso planeta Terra, com esta pandemia que nos faz refletir a respeito da necessidade de voltarmos o nosso coração para o teu amor, para a fé, para a confiança em dias melhores, para a solidariedade, para a humanização dos nossos comportamentos. Sê bendito, Senhor, por casas espíritas, por todas as casas religiosas. Sê bendito, Senhor, pelo Nova Era, que congrega este grupo de corações dedicados a Ti, à caridade, ao estudo das Tuas obras, das Tuas lições. E sê bendito, Senhor, por esta noite iluminada, por tudo que recebemos. Sê bendito, Pai. Graças a Deus.